Boa noite, pessoal. Bom, pessoal, nós dissemos, vídeos anteriores, nós já estipulamos que o objetivo da otimização da turbina eólica é fazê-la atingir a máxima eficiência, que se traduz num valor de CP, coeficiente de potência máximo. Bom, agora veja, nós vamos montar um sistema de controle para garantir que a turbina opere em eficiência máxima, com máximo CP. Num sistema de controle, você cerca uma variável, um observável do sistema. Agora veja, coeficiente de potência não é exatamente um observável. E nós comentamos no último vídeo que os observáveis para a turbina eólica acabam sendo relacionados com o movimento de rotação. É a velocidade angular da turbina e a aceleração angular, basicamente. Mas, se você fizer com que ela tenha uma certa velocidade angular no tempo, a derivada temporal acaba sendo a aceleração angular. Neste caso, bastará operarmos sobre a velocidade angular no tempo. Essa será a variável a ser monitorada e ajustada. É isso que nós queremos ajustar no tempo da turbina eólica. Mas vamos entender aqui o porquê. Vamos até colocar aqui de novo. Para os nossos dados, nossa turbina, nós tínhamos os pontos experimentais e a partir deles chegamos a um modelo da turbina. Então, veja, nossa turbina, como é que ela é? Ela é da seguinte forma. Ela é CP veja, CP igual, tinha três coeficientes que nós já achamos o valor deles, já estão determinados, lembrem-se disso. O A era um valor negativo, o B é outro valor, o C e o D eram parâmetros que já determinamos os valores a partir do método dos mínimos quadrados. Vamos até olhar aqui quais eram os valores deles, né? Tá aqui, o A é menos 0,0012, o B é 0,0035, o C ali 0,1042 e o D é negativo, menos 0,0268. Eu não vou ficar repetindo os valores, mas são valores determinados já. Nós já determinamos os valores numéricos deles. Para não escrever números com tantas casas decimais, eu vou usar A, B, C e D. Tenham em mente que vocês já têm os valores numéricos, tá? Então,
é isso. Vocês já têm os valores numéricos, pessoal. A, B, C e D. Bom, e veja, tudo isso está acompanhando, os coeficientes estão acompanhando a variável lambda, potências de lambda. Vamos até relembrar aqui. Vou ter que colocar nessa cor. Quem é lambda? Lambda é igual inclusive o lambda, ele depende de duas coisas. Condensa duas informações aqui para nós. Ele vale R. R é o tamanho da lâmina da hélice, de uma das lâminas da hélice. R, ômega, a rotação da turbina, dividido pela velocidade do vento. Pela velocidade do vento, né? V. Bom, então esse lambda, visivelmente, ele depende do regime de velocidades de vento e da rotação da hélice, né? Olha aqui, tá dependendo disso e disso. R é uma constante, vale 40 metros para nossa turbina, tá? Não vou ficar aqui substituindo os valores fixos numéricos, mas vocês já sabem. E o nosso CP, aqui são potências de lambda. O A multiplica o cubo de lambda, o B multiplica o quadrado de lambda, o C multiplica, notadamente, enfim, o próprio lambda, e o D é o termo independente. Você pode dizer que o CP depende de ômega e V, ou você pode dizer que o CP depende de lambda, que é a mesma coisa, já que o lambda depende de ômega e V. Então eu vou só dizer que o nosso CP depende de lambda. É A lambda, B lambda, C lambda, o D é o termo independente, é a mesma coisa que lambda elevado a zero. O A é A vezes lambda ao cubo, B vezes lambda ao quadrado, C vezes lambda mais D. Então aqui, nada de novo.
Agora veja, o meu desejo, eu desejo, o objetivo com o emprego da tecnologia de controle é que o meu CP, ele seja o CP máximo. E nós temos que nos lembrar do seguinte. Vamos nos lembrar aqui embaixo. Deixa eu separar essas coisas aqui. Vamos hoje ser organizados. Então aqui nós vamos dar uma separada. Aqui, tô separando uma coisa da outra só para ficar organizado, tá? Ok. Então vamos lembrar do seguinte. O CP máximo, se a gente nós tínhamos uma curva, eu vou até colocar em outra lousa aqui. Tá aqui. Bom, aqui é o seguinte. Nós tiramos o polinômio de terceira ordem. Aqui está o nosso lambda e aqui está o CP. Bom, isso aqui se desdobra numa curva, que é o nosso polinômio de terceira ordem. Vamos destacar aqui, é CP dependente de lambda, é aquela curva cúbica, né? Acabamos de ver no seu formato algébrico, na lousa agora anterior. E nós queremos CP máximo, pessoal. Aqui eu vou ter que apagar essa curva. Deixa eu fazer ela de um jeito mais conveniente para os nossos propósitos aqui. Ela é mais ou menos assim. Não importa muito agora. E aqui é o seguinte, estamos interessados num ponto de eficiência máxima. É um ponto de máximo. Então aqui é o nosso CP max. CP max, máximo. E veja, isso corresponde a um lambda ótimo, já calculado no nosso problema da regressão, usando o método dos mínimos quadrados. Aqui nós chegamos no seguinte, esse CP máximo ele deu aproximadamente, se não me falha a memória, 0,46. Era um pouco mais do que 0,46. 0,4628. Enfim, na hora de programar a lei de controle, a gente revisa isso certinho. Não interessa muito, mas tem um valor numérico lá. E é isso mesmo, um pouquinho mais que 0,46.
Esse CP está vinculado ao lambda ótimo pela curva cúbica. E o nosso lambda ótimo ele dava ali 6,5. Olha que interessante, pessoal. E nós temos que nos lembrar o seguinte: o CP máximo, o que ele é? Ele é o próprio polinômio CP aplicado, olha só o que eu estou falando, no lambda ótimo. Visivelmente. Por quê? CP está vinculado a lambda por essa cúbica, então é só substituir o valor. Você terá o CP máximo. Então agora nós podemos entender como é que o CP máximo é o CP avaliado no lambda ótimo. Então voltemos à lousa anterior, que é essa daqui. Basta que o meu lambda seja o lambda ótimo. O meu sistema de controle, ele terá que garantir que o meu lambda em tempo real, no tempo, eu vou impor que lambda seja igual a lambda ótimo, porque o CP é um CP de lambda. E o meu CP tem que ser o CP do lambda ótimo. Então esse lambda rosa nós temos que impor. Olha o que eu estou dizendo. O sistema de controle ele vai garantir que o lambda seja igual ao lambda ótimo. Porque o lambda rosa vai ter que ser igual ao lambda ótimo. E olha que interessante. Se o lambda realmente se comportar como lambda ótimo, nós garantimos que o CP, já que ele estará avaliado no lambda ótimo, ele acabará assumindo o valor de CP máximo. Basicamente isso. Então a operação do sistema de controle, para garantir a otimização, se dá sobre você olhando para a lambda, pessoal. Simplesmente isso. Esse é o raciocínio. Basta olhar para lambda. Aqui está o target, o alvo do sistema de controle, ou set point, digamos assim. Agora veja, o que nós dissemos lá atrás? Vamos revisar isso. Isso aqui vai ser uma imposição para o funcionamento do sistema de controle. Mas vamos dar um passo atrás e revisar uma coisa lá sobre os observáveis do nosso sistema de controle. Eu tenho que relembrar lá atrás isso daqui. Veja, o vento, você não controla o que está acontecendo com o vento.
Mas nós vamos ver num futuro próximo que o ajuste na rotação da hélice será possível ajustar a rotação da hélice. Então, ômega, que é a rotação da hélice, será uma variável a ser controlada. O vento não. Não tem o que fazer sobre a velocidade do vento. Então é isso que eu queria falar. Então, aqui, pessoal, nessa equação que tem a ver com o alvo que o sistema de controle tentará, ou melhor, o alvo a ser atingido pelo sistema de controle, ele relaciona lambda ótimo com R, V e ômega. E olha só, V não tem o que fazer com V. Esse ômega, veja se vocês estão me acompanhando. Esse ômega, pessoal, se R ômega sobre V for um lambda ótimo, esse ômega acabará sendo um ômega que é o alvo do sistema de controle, porque o V eu não tenho como mexer nele, mas se essa equação estiver valendo, esse ômega é o ômega que eu estou perseguindo, que o sistema de controle tem que atingir. Então esse ômega é um ômega ótimo. Ou melhor, eu posso chamar do que eu quiser. Eu vou chamar de ótimo aqui. É o jeito ótimo que a velocidade angular deve se comportar. E temos como calcular isso aqui agora. Ômega ótimo, se nós substituirmos aqui, será dependente do lambda ótimo. Olha aqui que eu estou falando. Vai ser lambda ótimo sobre o raio tá certo aqui, sobre o raio vezes a velocidade do vento. Então, pessoal, repare, essa é a velocidade angular a ser atingida pelo sistema de controle. O sistema de controle deve garantir que ômega seja aproximadamente esse valor ótimo. O valor ótimo é o ideal para o nosso sistema de controle. Então isso, nós ainda não falamos de sistema de controle, mas ao empregar essa tecnologia, é isso que o sistema de controle deverá garantir. Por quê? Garantindo isso, você garante
que você tem um lambda ótimo e garante que o seu CP está avaliado no lambda ótimo e atingindo o CP máximo, que é ali uma eficiência máxima, segundo os dados que nós tínhamos, que é o valor de 0,46. Para atingir o ponto de máximo, a rotação da turbina tem que ser proporcional à velocidade do vento, e a constante de proporcionalidade é o lambda ótimo sobre R. Lembrando, lambda ótimo é 6,5 e o R ali da turbina, o tamanho da lâmina da hélice, é 40 metros. Então aqui nós acabamos de estipular qual será o set point do sistema de controle. No vídeo seguinte, nós começaremos a falar como é o sistema de controle, mas também, pregressamente, são duas coisas. Nós precisamos entender o que tem de parte, um pouco da parte elétrica e eletrônica que tem na turbina ali. Uma componente fundamental ali será o gerador. O gerador ele vai ser essencial. Claro, ele é essencial para transformar a rotação da hélice em corrente elétrica que vai para as casas. Mas nós vamos ver que o gerador, de um jeito bem indireto, ele também é um elemento para dar torque de controle. Nós veremos tudo isso. Então aqui foi só para entender como é a rotação, como deve ser uma rotação ideal da turbina, para que o CP seja máximo. É isso que o sistema de controle vai perseguir. Ele vai agir para manter a rotação aproximadamente proporcional à velocidade do vento, sendo a constante de proporcionalidade contendo a informação do lambda ótimo. Basicamente isso. Os vejo no próximo vídeo. Até lá, pessoal!